bom dia a todos. Vou fechar aqui, senão vai. Ok. Quero agradecer já a Sandra Santana, a possibilidade de tê-la aqui, principalmente comunitárias, né? E daqui a pouco eu vou falar também um pouquinho, mas explicar aqui o nosso Café Contábil, aqui para os que estão adentrando em nossa sala. É uma modalidade que a gente vem de uma forma preventiva discutir questões do terceiro setor, questões de fortalecimento, de melhoria das condições das entidades. Isso acontece de uma forma, acontecia de forma presencial, hoje de forma híbrida, mas que tem surtido bastante efeito em relação às entidades. E hoje nós estamos trazendo então a Sandra Santana, aqui, a temática, a participação comunitária na elaboração de políticas sociais. A Sandra é formada em Direito e mobilizadora social desde a juventude. Aqui eu já tive até uma referência de uma grande amiga, a Dulcineia, que é do Instituto Rogacioni, que conhece, sim, o engajamento dela, toda essa participação comunitária que ela tem mesmo. A Sandra foi subprefeita da freguesia Brasilândia e de Perus, a Anguera, é isso? Trabalhou por mais de 20 anos no Legislativo, foi aí que também eu conheci, ao lado do deputado Celino Cardoso, tornando-se especialista na formulação de políticas públicas dos mais variados setores. Nos últimos 4 anos, aí, ao lado de Aline Cardoso, uma grande amiga que também tem, a secretária do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, atuaram em projetos de qualificação, emprego e empreendedorismo. As perguntas para quem está no nosso chat, aqui pela ferramenta Zoom, por favor, façam, que eu estarei aqui monitorando e tentando aqui fazer uma interatividade. Mas eu quero aqui, antes de passar também já a palavra, para ver a dinâmica dessas pessoas, o comprometimento, né? Deixa eu só desligar. No começo da pandemia, nós tivemos assim, um contato muito especial. Fechou-se tudo, lockdown geral mesmo, ninguém saía. Eu acho que vocês perceberam uma demanda significativa de pessoas que ficaram sem alimento. Um dos quesitos principais, apesar de ter aí a demora até para ter acesso ao recurso federal, mas também tiveram problemas de distribuição de alimentos. E aí, para vocês terem ideia, nós estávamos numa reunião no sábado, eram umas 3 horas da tarde, se eu não me engano. A Sandra, com uma série de lideranças na Brasilândia, ela me colocou ali para poder fazer como que eu tenho que fazer e fortalecer essas lideranças e entidades que estão aqui presentes para que elas sejam, formar essa rede de proteção que naquela demanda diferente era tem que fazer alguma coisa. Porque existia uma série de doações que viriam a acontecer e como aconteceram, e aí o que acontece? A preocupação delas em relação, primeiro, à regularidade e o fortalecimento dessa rede. Então, porque não basta receber a doação, porque houve uma movimentação financeira naquele momento, ou até de produtos, em que as entidades não sabiam nem como lidar com aquela questão naquele momento. Não tinha funcionários, as pessoas trabalhando, assim, tinha que fazer alguma coisa para a vida tocar naquele momento. E assim, inserida numa realidade da Brasilândia, que nós conhecemos, né? E aí, então, ver assim, o envolvimento. Ela com a Aline Cardoso, a secretária do Trabalho, do Desenvolvimento, né? De Trabalho. Então, assim, sábado, no meio de uma pandemia, todo mundo fechado, eles trabalhando, fazendo com que a coisa preocupado, o fortalecimento e a regularidade das empresas que são do terceiro setor, as empresas que ali estavam. Ali tem uma série também de outras questões, por exemplo, vários pontos de mercado, etc., empórios, não sei como chama lá, tiveram também, se transformaram num ponto de distribuição, de referência para essas pessoas. Nós tivemos muitos casos mesmo. Nós vimos aí vários exemplos de avenidas lotadas de pessoas que buscam uma cesta básica. Então, assim, posso falar para vocês, eu conheci um pouco antes da Sandra, junto com o deputado Celino. E aí, como
foi essa experiência também? A um determinado momento, o deputado Celino, com a Aline, que hoje também é secretária, me chamaram, via Conselho Regional de Contabilidade, para que nós promovêssemos um encontro de entidades, criar um programa de fortalecimento dessas entidades. Por que o fortalecimento? Boa parte delas, primeiro, elas não tinham a regularidade. E eles querem mesmo o fortalecimento da rede, para que a rede tenha disposição pessoas jurídicas, nesse caso, qualificadas, para poder ter o acesso aos direitos das pessoas, os direitos sociais, promover os direitos. Então, eu participei com ele numa formulação de cursos de capacitação para gestores. Posteriormente, também com a secretária Aline Cardoso, fizemos um trabalho magnífico também. Eu lembro que uma reunião de uma manhã de sábado, também de uma forma voluntária, tinha mais de 200 entidades participantes, e eles não sabiam, por exemplo, que documento necessário manter a regularidade básica, não entrando no aspecto contábil. Por exemplo, uma ata de reunião, a regularidade de reunião, o que o Estatuto determina. Então, essas orientações que para nós, contadores, profissionais, estamos no dia a dia, sabemos da demanda, mas e para o gestor que está inserido lá na comunidade? A pessoa que, na verdade, criou aquela entidade que é o tema desse café, que começou o trabalho independente de entidades, está participante de uma nova formulação de uma política pública. Então, então, Sandra, eu quero muito mesmo agradecer e aí pedir que você transmita aqui exatamente como, nesse contexto de uma participação comunitária, como cada um de nós, de uma forma voluntária ou até mesmo profissional, mas como nós podemos produzir políticas públicas capazes de assegurar os direitos das pessoas. Fique bem à vontade e aqui, a casa é toda sua. Muito bom. Quase que eu posso ir embora já, né? Brincadeira. Manelo, obrigada. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho aí da nossa experiência. São 26 anos, né? Caminhando junto com a população, principalmente as mais periféricas. Agradecer cada um que está aqui, agradecer a todos que estão participando. Eu espero que, ao final, a gente possa aí ter compartilhado de boas ideias e ter, inclusive, recebido boas sugestões. Bom, minha história começou com o Celino Cardoso, que era candidato a deputado estadual. Ele foi eleito e reeleito por 6 vezes, sempre trabalhando com a população mais vulnerável. Foi aí que a gente se conheceu, né? Esse primeiro encontro que você falou foi lá no Santa Lúcia Filippine, foi num sábado de manhã com quase 200 entidades. Só que tem um detalhe, Manelo. Eu fui subprefeita de Perus de 2007 a 2009. Lá em Perus, as maiores dificuldades que nós tínhamos para poder desenvolver parcerias eram que as entidades estavam totalmente na informalidade. E a gente fez, lá tem um auditório, nós trouxemos as entidades sociais de Perus, da região de Perus, onde eu administrava tanto o distrito Anhanguera quanto Perus, para fazer uma capacitação com eles. Aquilo que a gente fez aquele sábado, eu tinha feito lá na verdade, eu não me lembro se foi final de 2007 ou início de 2008. Por quê? A gente vê a fragilidade. A gente tem as pessoas que estão ali lidando no dia a dia, lá na ponta, com a comunidade mais vulnerável, onde mais precisa de tudo, e elas estão, assim, na boa vontade, no coração mesmo. E o que a gente quer? A gente quer exatamente isso, que elas se formalizem. Elas se formalizando, elas vão poder ter parcerias oficiais com o poder público, nas suas mais diversas instâncias, vão poder buscar ajuda, né, formar parcerias na iniciativa privada e vão sair daquela situação de ficar passando o chapéu. Porque é isso que acontece, a gente sabe. Passa chapéu em comércio local, passa chapéu em político, tem político, inclusive, que pega essas entidades e acaba montando até um curral eleitoral. Isso é muito triste, as pessoas estão ajudando o próximo, elas não podem ser usadas. A gente tem que, como o Manelo falou, empoderar essas pessoas. O terceiro setor, ele é muito importante. Se a gente tomar como base hoje a Prefeitura de São Paulo, se não fosse o terceiro setor, quantas mil crianças estariam fora das creches? É muita coisa. Então, a gente tem que ter esse olhar e tem que ajudar. Então, nós, enquanto agentes públicos,
políticos, representantes políticos, nós temos a obrigação de estender o braço e ofertar para eles uma capacitação. Como você falou, Manela, as pessoas não sabem fazer, alguns, né, não sabem fazer uma ata de constituição, montar o estatuto, colocar ali todos os segmentos onde elas possam vir a atuar. Tem entidade que fala assim, poxa vida, eu tive que mudar já 3 vezes o meu estatuto, porque cada vez que eu vou tentar o convênio com uma secretaria, está faltando alguma coisa. Isso é a falta de orientação. Então, se ela se coloca, né, diante de uma equipe como a do assunto, que muitas vezes também tem um amigo, né? Um amigo que vai, que oferece, não, eu monto estatuto, não adianta ir no amigo. Tem coisas assim que você vai gastar 3, 4 vezes. Então, lá em Perus, nós fizemos isso. E, para nossa tristeza, pouquíssimas entidades sociais naquela ocasião deram andamento. Nós fizemos lá um trabalho para a montagem do estatuto, né, como iniciar, como dar o seu primeiro passo, na sequência, como escrever projetos, porque também não adianta só a entidade social ter ato e estatuto e achar que vai conseguir tudo. Ela tem que saber escrever projetos, participar de editais. Né? E como captar recursos. Eram as 3 principais fases. Poucos deram andamento no trabalho. E a gente vê que ainda hoje, alguns continuam na mesma informalidade, sofrendo as consequências da informalidade. E aí nós fizemos lá, foi acho que 2016, que nós tivemos juntos lá no Santa Lúcia Filippine, que é o primeiro encontro que o Monelo falou, que foi muito bom. Algumas já estavam, né, já tinham o primeiro passo, mas foram orientadas de como seguir adiante. E depois nós fizemos uma na Fábrica de Cultura da Brasilândia, que também tinha ali mais de 200 entidades sociais participando, no Teatro da Fábrica. Qual que é a nossa ideia? É estar sempre buscando orientar, né, e capacitar essas entidades. Quando o Monelo fala da secretária Aline, uma das principais vontades nossas, não só da Aline, minha, do prefeito, do deputado Celino, que ficou aí com a gente durante 24 anos, é que ninguém precise de cesta básica. O Monelo citou que o momento da pandemia foi um momento que todo mundo precisou se mexer. Pandemia, esses dias eu escutei o seguinte, a doença mais democrática que existe no mundo. Eu parei e fiquei pensando, é mesmo. Ela atingiu todos os continentes do mundo, atingiu todas as raças, atingiu todas as classes sociais. Não houve distinção. Só que naquele momento, principalmente, né, os primeiros 30, 40 dias, a gente teve que ir atrás de buscar parcerias. E por onde essas parcerias teriam que acontecer? Através do terceiro setor. Não era a Sandra, a Aline ou o Celino que estavam doando cestas. Ao contrário, eram muitas pessoas que se uniram e tinha que ter uma porta de entrada. E muitas vezes o doador falava assim, olha, me manda o pedido, a entidade tem o CNPJ, porque isso tudo é declarado, é uma doação que é feita, você tem depois que cumprir toda a parte contábil, tanto de quem doou, quanto de quem recebeu. E aquele foi o momento que nós te procuramos para que você desse uma luz àquelas entidades que estavam recebendo as doações. Ali naquele trabalho foi possível arrecadar algo em torno de 5.500 cestas básicas, que foram entregues prioritariamente na região da Brasilândia. Né? Foram várias pessoas que participaram dessa doação, mas não foi só a cesta básica, nós envolvemos aí pessoas de todos os setores. Nós entramos, por exemplo, na Capadócia, eu não sei se alguém aqui conhece a Capadócia, não a da Turquia, né? Aquela que tem os passeios de balão maravilhosos, mas a Capadócia da Brasilândia. A Capadócia é uma ocupação que hoje você tem lá casas construídas, são palafitas, é um lugar que não tem o saneamento básico, por ser uma ocupação num terreno particular. O poder público tem muita dificuldade de entrar. Como subprefeita, até que eu consegui entrar, fazer algumas coisas, mas, enfim, a Capadócia é um lugar que nós constituímos ali um projeto de saúde, durante a enfermeiros, técnicos de enfermagem, visitando as famílias. Muitas pessoas nessas regiões não chegam às UBSs.
não conseguem chegar, nem documento tem. Então, nós levamos o Iraque, né, a Brasilândia tem muito disso, né, Capadócia, tem o Iraque é uma outra comunidade já muito mais organizada, já com vários equipamentos públicos, ainda precisa de muita coisa, mas ali também nós entramos com projetos para dar um socorro às famílias. Mas sempre com quem? Com as parcerias. Então, a gente proporciona para que elas possam depois também qualificar pessoas, né, através do trabalho que a própria Aline faz na secretaria, né, nesses últimos 3 anos e meio que ela está lá como secretária, foram 190 mil pessoas capacitadas em cursos de qualificação profissional, certificadas. Cursos que muitas vezes, se a pessoa procurasse diretamente, pagariam algo em torno de R$4.000, como cursos de gastronomia no SENAC. Não pagou nada. Não é favor nenhum, tá, gente? É obrigação nossa. Nós estamos na gestão pública, no poder, para atender a população e entregar o melhor, e ajudar, né, a diminuir essas distâncias sociais. Mas a gente tem aí uma caminhada longa pela frente. Bom, eu vou só que também já, para as pessoas que estão participantes aí de uma forma virtual, pode fazer as perguntas pelo chat. Eu estava mexendo no celular, exatamente arrumando aqui todos os nossos canais de comunicação aqui. Mas aqui manifestar a presença da Ana Diva Mendes, Daniele Pacola, o Heraldo, irmã Marli, a Karen, Laís, o Roberto, o Sérgio Januário, que também é conselheiro do CRC e também presidente de Rotary também da região. Então, acho que tudo isso vem aí, aqui, daqui a pouco eles começam as perguntas aqui. Acho que boa parte das questões da pandemia, nós tivemos um processo muito grande de transformação. Imaginou-se que a renda, primeiro, a questão da renda, chegar à renda, vamos falar assim, necessária, mínima necessária, essa que criada de uma forma emergencial pelo governo federal, mas ainda tem uma dificuldade de chegar naquele que precisa, a questão da renda. E não só a questão da distribuição também de renda, mas também o acesso aos serviços e a transformação do serviço. Aí eu entro já nesse ponto aqui, que o que vai ser nesse teu caminhar, esse envolvimento que vocês tiveram, ativo mesmo, na pandemia, o que vai acontecer de mudança nos projetos sociais que vocês já perceberam? Porque eu vou dar um exemplo básico. Nós tivemos um corte de proteção básica, onde foram interrompidos os trabalhos. E esses trabalhos, na verdade, boa parte nem voltaram, ou estão voltando de uma forma muito gradativa e não atendendo a demanda populacional. A creche também. Então, e aí você tem um outro problema, porque você tem a mãe que trabalha, precisa da creche, a creche não volta, consequentemente, pode gerar um desemprego. O que você tem percebido de transformações, de necessidades que a pandemia impôs nesse contexto das entidades? Porque nós estamos falando com entidades que vão ter que se transformar. Mudou, a relação mudou, o processo mudou. Por exemplo, protocolos de saúde vão ter que ser adentrados dos projetos. Mas fora o protocolo, você tem a mudança mesmo, que impôs essa mudança. Você tem percebido? Olha, a gente tem andado bastante mesmo. Você tem uma proporção, antes da pandemia, nosso país já vivia uma crise econômica, já vivia um desemprego, nós já falávamos sobre isso. A pandemia, ela veio e aumentou um pouco mais essa questão do desemprego, por um lado. Por outro, ela acabou criando outras oportunidades, né? Então, você pega, por exemplo, setores como de logística, de saúde e de limpeza, cresceu muito o número de vagas ofertadas de emprego. A própria Secretaria do Trabalho, através dos CATs, chegou a oferecer quase 20 mil postos de trabalho, vagas de emprego, alguns temporários, mas muitos empregos efetivos. E o que faltou, em alguns momentos, para se preencher essas vagas? A qualificação profissional. Então, o que a gente percebe? Que você tem que investir muito mais nessa questão da educação e da qualificação profissional. Com a pandemia, algumas escolas particulares
que eram muito pequenas, acabaram fechando, foram extintas. Isso vai fazer com que o número de vagas na rede pública, seja ela SEI, EMEI, EMEF, na rede estadual, vai aumentar. A demanda vai aumentar. Então, o que a gente percebe? Primeiro, nós vamos ter que abrir mais vagas nessas áreas todas. Isso daí é indiscutível. Acolher, né? Tem que fazer um acolhimento. Eu apresentei uma proposta ao prefeito há cerca de um mês para que ele pudesse estar colocando no plano de governo dele. Ele topou. Eu sei que a proposta entrou na discussão, mas eu não sei se ela estará assegurada no plano final entregue. Mas se ela não tiver, não tem problema, porque a gente vai discutir na Câmara. Qual foi a proposta? Até olhando, vendo todo esse cenário e vivenciando isso todos os dias. Nós temos os 6 conveniados e temos também os espaços de administração direta. Mas eu procurei focar no terceiro setor, nas parcerias. Durante o dia, primeiro que vai ter que ampliar o número de vagas, porque no início do ano nós tínhamos algo em torno de 10 mil vagas, né, que era o nosso déficit em creche. Com a pandemia isso aumentou, eu recebi um número há poucos dias em torno de 14 mil vagas. De dia, esses 6 já funcionam. Já tem os prédios alugados, as contas já estão pagas. O aluguel está pago, o IPTU está pago, água, luz, telefone, enfim. Só que à noite eles estão fechados. Eu sei que existe aí uma limitação por parte da Secretaria de Educação com relação ao uso desses espaços. Mas a gente precisa quebrar esse paradigma e aproveitar um prédio que já está pago e torná-lo um espaço de múltiplo uso. Para quê? Para capacitar as pessoas profissionalmente. Levar para dentro desses espaços, por exemplo, essas famílias que você acabou de falar. Então, você tem de dia a criança, que já está sendo assistida ali, já está acolhida, e a gente sabe que o terceiro setor não cuida só da criança, ele cuida da família. Principalmente nos lugares onde as regiões são mais periféricas. Acaba sendo a referência. A família, quando ela tem algum problema, ela vai ali. Né? Então, é a diretora, é a pro da escola. Então, todos os problemas são levados ali. Então, que a gente possa também estar acolhendo essas famílias à noite, sejam pais, mães, avós, tios, primos, irmãos, não importa quem. E levar para dentro desse espaço e qualificar. Com quais cursos? A Secretaria do Trabalho, através da Fundação Paulistana, tem uma gama gigante de oportunidades. Você tem lá cursos de logística, RH, você tem manicure, design de sobrancelha, você tem cuidador de idoso, você tem cursos na área de gastronomia, aí vai depender da vocação de cada região, da montagem dos grupos. Mas é importante a gente oferecer isso à comunidade e ampliar. Né? Porque hoje já existem esses cursos, sim. São ministrados, nesse momento da pandemia, eles tiveram que ser online. Então, alguns cursos acabaram suspensos, porque não tem como ser feito online. Mas eles já estão voltando, por exemplo, já estão voltando salas de 20 pessoas, até para se cumprir aí todas as regras da vigilância sanitária. Mas é importante a gente ajudar a população, Monelo, a ter condição de voltar ao mercado de trabalho. Voltar ao mercado de trabalho nem sempre significa carteira assinada, porque ela pode gerar o seu próprio negócio. Se você, e aliás, isso daí vai ajudar, inclusive, a desenvolver as regiões mais periféricas, que também é um dos nossos objetivos. Ajudar a desburocratizar a abertura e fechamento de empresas, fechar pequenos negócios fechando. E vocês aqui todos sabem o quanto é difícil, né, às vezes demorado e burocrático. Então, a gente tem aí uma proposta de apresentar projetos que venham desburocratizar, tanto a abertura quanto o fechamento, de levar mais qualificação profissional, possibilitar aí que as pessoas empreendam, gerem o seu próprio negócio e renda e ajudem, inclusive, a fomentar os comércios locais. Quanto mais a gente ajudar a desenvolver as nossas periferias, mais a gente vai fortalecer as nossas comunidades e menos tempo a gente vai ter, por exemplo, as pessoas gastando em transporte público. Outro dia eu parei para fazer uma conta com o pessoal, tem gente que gasta 2 horas em transporte público para chegar no trabalho. 4 horas por dia.
Se ela trabalhar de segunda a sexta, são 20 horas. Segunda a sábado é um dia da semana dentro do transporte público. Se a gente fomenta o comércio local, ajuda as pessoas a permanecer aonde moram, trabalharem lá, é qualidade de vida. Ela vai investir tempo com a família, com os amigos, no descanso, né, no estudo, enfim. Aqui, lógico que aqui vai, junto a essa manifestação, o Sérgio Januário, que eu falei lá, que é presidente também de um clube de Rotary também, a falta de projetos elaborados pelas entidades não se deve à falta de mão de obra qualificada, como você mesmo falou. As entidades não precisariam de recursos para manter esses profissionais em seus quadros. E aí, acho que mostrou também uma condição, né, que boa parte por exemplo, dos SEIs ou mesmo das escolas, e aí, como você falou, vai existir uma demanda, e uma demanda que vai ser muita gente, além dessas escolas que fecharam, que eram pequenas e atendiam, vai concentrar muita gente fora do próprio sistema, mas também vai ter muita gente que em decorrência da perda de empregos, também está colocando seus filhos na rede pública. Então, já existiu uma mudança de comportamento em julho. Em junho e julho, houve uma mudança significativa. E vai ter problemas de vagas. Então, acho que vai ter que ter momentos diferentes. Acho que a pandemia trouxe uma possibilidade de você também criar, no caso da escola, o ensino remoto, daqueles que estavam empregados no SEIs, que são parceiros da prefeitura, às vezes não tinham condições tecnológicas, ou até mesmo eram fora da parte tecnológica, não tinham habilitação para conduzir a interatividade com seus alunos, com as suas crianças, vamos falar assim. E aí, como que a gente pode fazer? Primeiro, sabemos que para o próximo ano há uma possibilidade muito grande em relação ao recurso vindo das empresas, porque as empresas estão passando por dificuldades. Então, o orçamento municipal também vai ser complicado. Como fazer com que incentivamos aí a ampliação da capacitação com menos recursos, a implantação de novas tecnologias para assessorar, para ajudar nesses atendimentos? Então, vai ser um período bem transformador, vamos falar assim. Tá. Eu vou dizer para vocês o seguinte, a pandemia, ela trouxe para a gente muita coisa, mas nem tudo foi negativo, não. Eu acho que tem os aspectos positivos que a gente tem que ver quais são as oportunidades que surgiram. Então, né, ouvindo aí a manifestação do Sérgio, o que você falou, você veja, só o fato de a gente apresentar ao prefeito uma proposta de transformar os espaços dos SEIs em espaços de múltiplo uso, você já está fazendo uma economia no orçamento e trazendo oportunidade às pessoas. Você não precisa alugar outros espaços, eles já existem ali, é só você utilizá-lo num horário que ele está ocioso. Então, você não precisa, você já tem o curso, a Fundação Paulistana tem o curso, tem os profissionais e os SEIs têm os espaços. A gente só precisa unir esses dois e atingir a população. Então, essa é uma proposta que já foi. Eu tenho algumas propostas que eu apresentei em alguns setores. Na educação, por exemplo, você falou da questão tecnológica. Uma das coisas que eu acho que tem que ser investidas, né, também é a valorização dos profissionais da educação, seja da administração direta ou indireta. E aí a gente tem que incluir, sim, as inovações tecnológicas e fazer a qualificação também desses profissionais. Porque as pessoas, a gente tem que viver num constante aprendizado. Né? Então, o ideal é que seja isso daí. Então, a gente tem uma proposta, sim, de apresentar inovações tecnológicas. Mas eu queria só complementar o que o Sérgio falou. Olha, a gente está focando muito só na questão da educação, o terceiro setor. Na verdade, existem projetos incríveis que pode-se buscar apoio através das leis de incentivo, projetos voltados para a cultura, projetos voltados para o esporte. Né? Então, um projeto bem escrito e apresentado, com certeza vai receber o recurso, né? Seja através do IPTU, que tem o PROMAC, né? Que é o IPTU, você tem o PROAC, você tem Lei Rouanet. Gente, a gente tem
uma gama de oportunidades de estar buscando aí esses incentivos e colocar esses projetos na rua. Quem faz? O terceiro setor. Através desses projetos, as pessoas... Ali já existe a previsão orçamentária para pagamento de equipe, porque você não desenvolve um projeto se você não tiver a sua equipe. Né? Então, mais uma vez, eu falo, é importante ajudarmos a capacitar essas entidades sociais, para que elas sejam também um polo gerador de renda, de emprego, de cultura, de educação, de esporte, de lazer. Um dos trabalhos que aí, novamente, com você, com a secretária ali, nós tivemos aí uma intensidade, além da questão do terceiro setor, foi também o fortalecimento de cooperativas. Essa é uma forma muito abrangente, porque a relação também de trabalho mudou com a pandemia. Nós tivemos aí, na área contábil, nós tivemos a do office ou da extensão, e com isso teve uma transformação, se mudou. Então, o CLT para uma materialização, parte disso. Estamos tendo dificuldade ainda, é o entendimento do poder público em relação a essas tributações, porque, lógico, falta recurso. É uma equação um pouco desgastante. O poder público precisa de recursos para financiar as atividades. Ao mesmo tempo, ele quer incentivar as ações. Então, ele cobra tributo, ou forma uma ação de cobrança de tributo, o que inviabiliza a contratação. Por outro lado, precisa do recurso para... Como fazer isso? Assim, a criação de cooperativas, eu achei que é uma saída muito interessante, e eu vi lá esse trabalho que foi articulado da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, junto com o Conselho Regional. Não seria, de repente, criar uma grande rede de capacitação com essas autarquias profissionais? Eu acho que esse é um ponto. Que existe um recurso também das autarquias, que é um recurso público. E aí é exatamente destinado à qualificação do profissional. No caso, por exemplo, do CRC, ele tem um recurso destinado à qualificação profissional da contabilidade. Não seria, de repente, articular? Existe até uma espécie do conselhão, que é o Conselho das Autarquias, de profissões regulamentadas, articular para que eles comecem a produzir ou entrem nessa rede de melhoria das condições de trabalho, renda, cidadania, porque tudo isso envolve. E aí, então, eu acho que tem uma série de pontos que nós possamos aqui levar ao poder público, né? Eu acho que esse vai ser um papel muito grande da Sandra, né? De acolher essas demandas, esses pleitos que estão da sociedade e levá-los. Eu tenho aqui a participação, são 2 canais que eu estou aqui, que está difícil controlar aqui, viu? Mas o da Raimunda Cunha, que é participante aqui, entraram também, Roberto, que entrou também aqui no canal do Zoom. Mas acho que são desafios que a gente está tendo aí, né? Eu acho que essas questões dos protocolos, custo, por exemplo, nós tínhamos entidades que, vamos lá, no custeio não tinha algumas questões. Primeiro, a capacidade de atendimento vai mudar. Nós tivemos uma retração, uma entidade que atendia 100 vai atender 80, 50 em decorrência da capacidade de uma vacina, até que a vacina produza condições, né, seguras. Então, isso vai demorar um tempo. E a área da saúde? O que a gente pode estar vinculando, articulando? O que você tem visto também junto aí à população? Eu queria aproveitar essa questão do cooperativismo. Na hora que eu coloquei a bolsa ali, eu puxei um papel, falei, meu Deus, domingo, nós recebemos o prefeito Bruno Covas numa reunião, respeitando todas as regras de distanciamento. Nós estávamos em cerca de 450 pessoas. Você fala, como que você obedeceu? Numa quadra de escola de samba, né? Então, você coloca ali cadeiras com distanciamento, só assim seria possível. E eram lideranças, muitas entidades sociais, lideranças, pessoal do terceiro setor, comércio, enfim. E nós tínhamos lá também, muito bem representado, o pessoal das cooperativas. Eu assinei um termo de compromisso com as cooperativas, Onero.
Eu, se eleita, ele sabe que eu tenho um compromisso grande. Aliás, a gente já vem trabalhando com a questão do cooperativismo, principalmente através da Aline Cardoso. A Aline, ela foi vereadora durante 7 meses, né? E a lei que instituiu aí a questão do cooperativismo, a política pública municipal de cooperativismo é dela. Então, já existe um apoio natural e um compromisso. Assim como eu também assinei um compromisso com o SEBRAE, eu sou uma candidata que defende o empreendedorismo. São mecanismos de geração de renda, de geração de emprego, e que estão um pouco atrasados na questão das cooperativas. Outros países do mundo já são muito mais avançados, e existem cooperativas em diversos setores. Eu, como subprefeita, acabei trabalhando muito mais a questão da sustentabilidade em termos ativas. Eu implantei, inclusive, um projeto super interessante numa escola ali próxima à comunidade do Iraque. Todo mundo sabe que as periferias, não só as periferias, a cidade de São Paulo, ela, numa onda já há algum tempo de pontos viciados de lixo. Isso daí é muito complicado. Então, você tem que educar, reeducar, levar conscientização ambiental. E dentro de uma escola, uma EMEI, uma escola de educação infantil, nós colocamos junto com a Molécula, que é uma startup ligada à sustentabilidade, um container que a comunidade, ao invés de jogar no córrego, no bueiro, na rua, ela leva todo o seu resíduo reciclado para esse container, pesa, ganha pontos no celular, vai no comércio local e troca por material de limpeza. Parece fácil, né? Mas foram meses de trabalho, e aí a gente colocou em prática, chegou a pandemia, precisou parar. Mas é mostrar para a população que nós precisamos, em primeiro lugar, consumir menos. Em segundo lugar, ter mais consciência ambiental. Em terceiro lugar, aquilo que é possível, reciclar. Eu vi a sua garrafinha aqui, a hora que eu cheguei, ela está escrito mais ou menos assim, sou menos uma no lixo, né? É isso daí mesmo. E lá no Molécula, mostrar que o nosso resíduo, que a nossa reciclagem, ou que o nosso lixo, ele vale dinheiro. Imagina uma família que vive de um salário mínimo, economizar no material de limpeza em casa, porque o lixo dela pagou a conta. Isso é fantástico, mas isso foi um piloto que nós colocamos lá. Então, a gente tem que incentivar, sim, a questão das cooperativas, eu tenho um compromisso muito sério com eles. Com relação à saúde, acho que uma das coisas que eu coloquei, inclusive, nas minhas propostas, a gente tem que ampliar o programa saúde da família. Quanto mais a gente conseguir atingir as famílias lá na ponta, mais você vai fazer um trabalho de prevenção, mais você vai conseguir diminuir a necessidade de idas a UBSs, os profissionais da saúde fazendo trabalho. A gente também está deixando o convênio médico e indo para a rede pública. É o mesmo caminho da educação. Perde o emprego. Hoje, praticamente, só tem o plano empresarial. Há uma demanda muito, muito grande. Aí vai até acertar, equilibrar tudo isso. Uma coisa que eu vi também acontecer é um incentivo ao comércio local, à economia local, né? Às vezes, os pequenos comerciantes não tinham espaços, e com a pandemia também gerou isso. Uma das questões também que eu vi que vocês estão fazendo é articular essas economias locais também. Um outro que eu vi de cooperativa, que acho que era de retalhos, né? de recuperação de retalhos para fazer uma... Bom, eu vi várias ações, tenho acompanhado essa questão, porque nós precisamos exatamente assim, existe uma necessidade imposta por uma questão de saúde, mas de mudança e uma transformação social. A temática de hoje é exatamente nesse sentido, porque quando se fala do terceiro setor, muitas entidades, elas nascem de um propósito, de uma demanda emergencial. Às vezes até mesmo sem um planejamento. Existe aí uma ação voluntária muito grande, o brasileiro é muito voluntário, é muito participativo, eles criam, às vezes, alguma ação que acaba se transformando em uma entidade do terceiro setor. Lógico que o que a gente precisa estar por trás disso aí, acho que aí o papel do poder público é, primeiro, diagnosticar, levantar, organizar esta rede, porque quando se fala de entidade do terceiro setor, nós somos desenvolvedores de políticas públicas. E a política pública, ela não é qualquer coisa que pode ser feita. Ela tem que ser feita na qualidade, na atenção
na segurança da pessoa. E aí, então, esse é o ponto desse fortalecimento. Eu acho que também aqui tem várias pessoas que são da região norte, apesar que o vereador ele atua na cidade como um todo, traz demandas, mas eu tenho aqui pessoas que vivem, participam da região. Não sei se tem alguma pergunta aqui da região também, alguma coisa que possa trazer. Josimar, a Flávia, os demais que possam contribuir. Tem alguma questão? Peguei de surpresa, né? Mas vai formulando. Está todo mundo tímido? Porque eu sou super tímida, já deu para perceber, né? Então... Eu também tenho uma dificuldade também de fazer amizade e também de falar. Mas vamos lá. Um outro ponto também, que eu acho que... E aí vem diretamente junto à secretaria, porque não, uma melhoria muito grande nas aberturas das empresas. Houve um reflexo significativo, mas ainda não o suficiente. Existe uma parte burocrática ainda em que demanda algum trabalho. Nós tivemos uma experiência, aí o Marcelo, que é do Departamento Fiscal, por exemplo, para constituir uma entidade de interesse público, nós tivemos que fazer aí, lógico, a pesquisa de viabilidade. Essa pesquisa de viabilidade, ela demorou quanto tempo? 20 dias. E aí, lógico que isso ainda depois disso aí que vai para o cartório vai para o CNPJ. E aí, então, demora para abrir uma empresa, vamos falar, uma empresa como a terceiro setor, lógico que não vou entrar na área da saúde, mas uma associação. Vai demorar uns 45 dias, mais ou menos. Eu tive conversando também, eu tive uma experiência até lá em Londres e também em Portugal, onde, de repente, em meio período, abre-se uma empresa estrangeira. Não estou nem falando uma empresa já nacional. Então, como a gente consegue desenvolver essa articulação? Eu acho que falta um banco de dados, isso está acontecendo, mas ainda está muito longe ainda de acontecer efetivamente. Os processos da junta comercial melhoraram muito, estão melhorando muito, de atendimento significativo. Mas como que a gente pode organizar para que a economia seja mais, assim, muito próxima daquele empreendedor, para viabilizar? Como a gente pode também participar nesse processo que agora vai ter que ser repensado, das tributações, que é uma demanda, existe toda uma regra tributária municipal, ela é complexa, ela deixa também inseguranças ainda. Isso não é só de São Paulo, é de todos os municípios. Nós que trabalhamos nessa área tributária, sentimos muito isso, né? Então, uma entidade, por exemplo, o terceiro setor, ela não paga tributos, alguns tributos, lógico. Mas, para deixar 5 minutos, né? Eu acho que a gente poderia fazer aqui as considerações, né? Antes de mais nada, até de passar a palavra novamente, né? Eu sempre tive muita liberdade, na verdade, como ela falou, né? Isso depende muito da nossa forma de atuar e de levar as demandas. As demandas não é o que eu preciso, o que a população precisa, o que pode melhorar as condições da comunidade e da população. As condições de empregabilidade, as condições tributárias das empresas. Estamos passando estamos passando por uma série de situações em relação a essa mudança. As relações de trabalho vão ser mudadas, as relações tributárias estão sendo mudadas. Nós temos aí, por exemplo, para vocês terem ideia, o mercado digital está sendo transformado também, que tudo está se concentrando nele. E aí existem empresas que até então não pagavam nenhum tributo e que têm que ser tributadas até para contribuir de uma forma social. Lógico que o grande ponto, esse contexto da tributação, é que seja uma tributação condizente. Não é? E isso eu posso afirmar para vocês, seja com o Celino, seja com a Aline. Eu também espero e tenho certeza que com a Sandra, porque a Sandra ela tem compromisso, isso eu posso afirmar. Né? E esse compromisso vocês perceberam na fala dela, esse envolvimento comunitário que ela tem, essa participação,
esse histórico de vida, né? Tenho certeza que é um canal para a gente poder, para que possamos levar todas as demandas econômicas, sociais, empregabilidade, etc., para a Sandra poder conduzir muito bem lá. Pessoal, então eu quero aqui já agradecer a presença de cada um de vocês. Vou passar para a Sandra também, para as suas considerações. E já finalizando que estamos aí a 3 minutos também da nossa transmissão. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês que se dispuseram a estar aqui com a gente e também aqueles que se dispuseram a entrar e ouvir esse bate-papo. Queria encerrar dizendo o seguinte, Manelo. Domingo, 55 vereadores serão eleitos e o prefeito. Serão 55 mulheres e homens que vão estar cuidando das nossas vidas ao longo dos próximos 4 anos. E eu gostaria de pedir que as pessoas fizessem uma reflexão. Qual é a São Paulo que nós queremos? Em todos os sentidos, não só na área social, como eu falei aqui, mas em absolutamente todas as áreas. O que a gente espera daquele que vai nos representar efetivamente? A gente espera compromisso, a gente espera trabalho, a gente espera experiência. Isso daí, esse é o grande desejo. Mas ao longo dos últimos anos, a gente não tem percebido muito isso, né, da população. Há um desinteresse muito grande. Vocês são pessoas que estão aqui, que estão demonstrando exatamente 933 projetos de lei foram apresentados na Câmara Municipal. 79%, mais de 700 projetos, não afetaram a vida da população de nenhuma forma. Que para finalizar, se vocês entenderem, só votem, mas apoiem, falem com as pessoas. Entrem lá na minha rede social para conhecer essa história de 26 anos. Estou lá no Facebook, Instagram, @SandraSantana45, nosso site sandrasantana.com.br, e que o senhor permita que os melhores homens e mulheres, e o melhor prefeito, que na minha avaliação é o Bruno Covas, seja eleito no próximo domingo. Obrigada aqui pelo convite, Manelo. Eu só vou pedir para você destacar número. Como é que a gente pede voto e não fala o número, né? O meu número é facinho, ele está numa linha só, 45456 e confirma. As pessoas também que estão ali, que são representantes de entidades, também um agradecimento todo especial.